O terceiro filme do Homem-Aranha tá chegando e vai trazer de volta também os vilões das antigas, né? Trazendo talvez o Sexteto Sinistro, mostrando aí de volta o Duende Verde, o Dr. Octopus, o Lagarto. E o Sexteto Sinistro também vem dos quadrinhos, é uma equipe já antiga aí do Homem-Aranha. Então bora falar do Sexteto Sinistro e também de uma história do Sexteto aí que eu recomendo bastante para quem quer se preparar para o filme. E a gente também vai falar sobre a maior venda de quadrinhos do Homem-Aranha, que foi justamente nessa fase do Sexteto. Então bora pro vídeo que tem bastante coisa pra gente conversar. Então já deixa o gostei aqui no vídeo que vai fortalecer demais aqui o canal. Essa semana vai ter vários vídeos que lançam Homem-Aranha. E eu vou estar indo no cinema de cosplay e gravando pra vocês. Então não perde os próximos vídeos que vai valer muito a pena. Então já deixa o seu gostei aqui no canal. E também se inscreve aqui para receber os próximos vídeos. O quadrinho que o Spider vai estar falando é A Volta do Sexteto Sinistro. Esse quadrinho bem aqui que é do Erik Larsen, que foi uma pessoa muito importante para o Homem-Aranha. Só que antes da gente falar do quadrinho, a gente tem que falar de duas coisas. O Sexteto e também o que vem antes desse quadrinho, que foi a maior venda de quadrinhos do Homem-Aranha. Antes da gente falar dessa história, a gente tem que falar de como tudo começou. Esse quadrinho não é uma história de origem do Sexteto Sinistro. Não mostra esse originando a primeira luta contra o Aranha. Então, vamos falar da origem do Sexteto primeiro. O Dr. Octopus, que montou essa equipe, após várias derrotas, ele decidiu juntar outros vilões que também tinham sido derrotados várias vezes, e assim surgiu o Sexteto Sinistro, com o Dr. Octopus, Kraven, o Caçador, o Abutre, o Mistério, o Homem-Areia e também o Electro. Depois vai ter algumas mudanças aí na equipe. Só que por mais que eles eram uma equipe, não parecia ser uma equipe. Por conta que por mais que o Dr. Octopus montou essa formação, eles não atacavam o Homem-Aranha em equipe, eles atacavam separadamente. Então era como o Homem-Aranha lutar com cada um deles primeiro e assim conseguir derrotar mais facilmente. Então o Homem-Aranha nem teve tanto trabalho. O Sexteto também já chegou a aparecer em produções sem ser nos quadrinhos, como na série animada dos anos 90, que teve uma mudança de nome e também uma mudança de formação, né? Tendo o Rhino, o Escorpião aqui. E a mudança foi os 6 traiçoeiros. Não podia ser Sinistro por conta da censura, que se fosse Sinistro ia ser muito sinistro para as crianças. Então tiveram que mudar o nome e assim se tornou os 6 Traiçoeiros. Além da série animada, uma participação recente foi no jogo do Homem-Aranha de PS4, né, juntando vários vilões e formando nessa nova formação aí para o videogame. E também o Sexteto quase teve um filme pela Sony. Antes de Espetacular Homem-Aranha 3, o Sexteto ganharia um filme deles. E se você não sabe disso, é porque você não está inscrito aqui no canal. Então você não recebeu os vídeos, você não está assistindo o vídeo do Spider e você não viu o vídeo que eu fiz sobre o futuro do Andrew como Homem-Aranha. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ir lá e assistir e saber mais o que a Sony estava planejando. O que eu posso falar aqui é que esse filme se passaria na Terra Selvagem e lá eles lutariam contra um vilão meio alienígena. E também o Norman estaria de volta como Duende Verde agora. Eu não vou falar mais do futuro aí da Sony, porque eu falei no meu vídeo sobre o Andrew. Então se você não assistiu, o card está aqui em cima. E eu vou deixar o link aqui na descrição também, para depois desse vídeo você ir lá e assistir. Aproveita a maratona, a playlist de vídeos de Homem-Aranha 3. Se prepara aí pro Homem-Aranha, comenta. Você vai na pré-estreia, na estreia? Comenta aqui pra gente conversar nos comentários. Então, nesse filme se passaria na Terra Selvagem. O Sexteto é uma ótima equipe, por conta que eles podem ter várias formações. E na sua segunda história, já tinha mudado a formação. Eles só foram aparecer 25 anos depois da sua derrota. E aqui o Kraven não estava mais na equipe, por conta da história A Última Caçada de Kraven, então ele não estava mais vivo. Então outro personagem entrou no seu lugar, que foi o Duende Macabro. O Duende Macabro que entra no lugar do Kraven. E aqui a gente tem a nova era da Marvel. A Marvel é dividida em 3 eras, entre desenhistas, roteiristas,
como Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby na era de ouro dos quadrinhos, o Sal Buscema, John Romita Jr., o Brian Michael Bendis, e também a era do Todd McFarlane, que foi uma das pessoas que iria fundar a Image Comics no futuro. E esse cara foi muito importante para o Homem-Aranha. Muito importante para esses dois artistas desse quadrinho, que é o Erik Larsen e o Todd Michelini, que são os que eles se basearam muito no Todd McFarlane. Então, pra gente falar desse quadrinho, a gente tem que falar do Todd McFarlane. Ele mudou completamente o visual do Homem-Aranha. Ele chegou na Marvel desenhando o Hulk, escrevendo as histórias do Hulk, que aí já deu um exagero muito maior pro personagem. Ele deixou o Hulk muito gigante, o Hulk quebrava a página e quebrava o próprio logo da história. Então depois ele recebeu a oportunidade de fazer a história do Homem-Aranha. Então ele usou todo o seu exagero de anatomia, que às vezes nem tinha anatomia. Ele usava uns músculos que nem existia, e fazia umas poses que nem o Spider aqui consegue fazer. E também ele deixou a teia do aranha diferente. Ele deu mais personalidade pro lado aranha. A gente já tinha uma personalidade no lado humano. E o Todd McFarlane queria focar no lado aranha. Então ele fazia essas poses. Ele envolvia o Homem-Aranha com as teias. Né? Tinha teia pra todo qualquer lado da página. Tinha hora que nem fazia sentido. Só que chamava a atenção das pessoas. Você ia na banca e via aquela página com o Homem-Aranha fazendo poses, cheio de teia ao redor dele. E tinha aqueles olhos grandes do Homem-Aranha, que lembra muito o traje do Andrew do segundo filme. Né? Muita gente gosta do traje do Andrew por conta desse aranha. Então foi algo que mudou completamente. Sem falar que foi ele que trouxe o Venom para os quadrinhos. O Venom era bem diferente no começo. Só que foi ele que começou tudo isso. Então ele tem uma importância muito alta. E também foi ele que deu a maior venda de quadrinhos da Marvel. Né? Se não for a maior, é uma das maiores. Com 2.650.000 cópias vendidas de um quadrinho do Homem-Aranha. E os quadrinhos do Todd McFarlane não era algo, uma história espetacular, um roteiro mega espetacular. Não, era algo realmente que divertia. Que pra época era muito bom. Né? Divertia, te prendia lendo aquela história. Então depois ele sai da Marvel e funda a Image Comics. Lá na onde ele começa a desenhar o Spawn, que era cheio de correntes, tipo Homem-Aranha, só que com corrente. Né? Em vez de ser teia, era correntes em volta dele. E depois que ele sai, entra uma nova dupla, que é o Michelini com o Erik Larsen, que se basearam muito no Todd McFarlane. Então nesse quadrinho, a gente ainda tem poses exageradas, né, com o Homem-Aranha fazendo coisas inexplicáveis com essa anatomia, virando do avesso. Isso que baseou muito no Todd McFarlane. Então eles basearam muito no artista passado deles. E essas duas pessoas também são muito importantes. Né? Por mais que eu falei muito do McFarlane, o Erik Larsen, por exemplo, ele foi importante para o Homem de Ferro antes do Homem-Aranha. Ele escreveu um clássico do Homem de Ferro, que é o Demônio da Garrafa. A história onde mostra mais do vício do Tony no alcoolismo, assim sendo substituído pelo Rhodes. Foi a própria criação do Erik Larsen. Então ele é substituído, tem toda essa história do Homem de Ferro muito importante. E depois é dada essa história do Homem-Aranha para eles fazerem, né? Um clássico também, mostrando o retorno do sexteto. Então bora conversar um pouquinho sobre a história, para vocês sentirem um pouco de vontade de ler e se prepararem para o filme. Bom, aqui o Dr. Octopus volta e ele quer recrutar o sexteto de novo. Então mostra primeiro ele recrutando o Electro, depois ele vai pro Homem-Areia. É muito legal o Homem-Areia porque não é bem um vilão, né? Só que ele é obrigado a ajudar. E daí ele vai recrutar o Duende Macabro, o Abutre, e vai recrutando esses vilões e vai falando o plano deles, que é meio que jogar um tipo de vírus, uma bactéria, na camada de ozônio. Tem um plot no final, só que eu não vou falar para não estragar a experiência, só que é muito interessante, tem 2 plots, mas tem que ler, né? Eu não posso falar o que acontece no final. E tem até participações especiais, algo que vem das histórias do Sexteto. Na primeira história do Sexteto, a gente teve participação dos X-Men. A gente já tinha tido crossovers antes, só que foi nessa história do Sexteto, a primeira história, em que a gente que estava lendo pensou, isso realmente faz parte de um universo único. Tá aparecendo uns X-Men aqui numa história do Homem-Aranha lutando contra o Sexteto. Realmente é um único universo. Então é muito legal a gente ver também esses crossovers que acontecem
nas histórias do Sexteto. A gente não sabe se o Sexteto vai estar no terceiro filme do Aranha ou se terá apenas 5 vilões. Tem a chance de ser apenas 5, mas não fica decepcionado por conta que a Sony pode estar planejando um filme do Sexteto. Se realmente vocês, comenta aqui qual vilão pode ser o sexto. Mistério? Abutre? Qual vilão? Comenta aqui pra gente teorizar nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar o Spidey, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima, nerds!